Olá, caríssimos ouvintes da Rádio Bicuda. Estamos aqui para mais um tema imperdível, né? Assim, eu espero que todos gostem da minha fala e do meu tema, né? Hoje nós vamos falar sobre a alfabetização emocional, um novo caminho educacional, e eu vos apresento o doutor Firmino Luz e o doutor Rafael Haddad. Doutor Firmino, suas Alô, considerações? professora do Brasil, mas que prazer estar com uma professora falando de alfabetização emocional. E a professora que eu conheço, que é a minha amiga Yara Ramos, vai ser um barato. Pessoal, muito boa tarde, aproveitem, porque ainda tem de sobra, ainda tem uma quebra, um filósofo do Brasil ali, meu amigo Rafael Haddad, a quem eu passo a palavra. Muito obrigado pela meiguíssima e estupenda apresentação, meu nobre amigo Firmino, meu irmão, professorzíssima Yara Ranch. É uma grande honra, quanto Obrigada. mais nesse tema maravilhoso, extasiante da educação emocional, que todo mundo deveria estar ouvindo com a orelha colada na programação. Vamos lá, quero muito ouvir sobre alfabetização emocional. Vamos junto. Isso. Professora do Brasil. Assim como ensinamos nossos filhos a ler e escrever, também é fundamental educá-los para identificar, entender e lidar com as suas emoções. Da mesma forma que nós ensinamos as crianças a ler e escrever, é importante, né, que nós coloquemos em sala de aula, abrir um espaço, abrir um momento da nossa aula para trabalhar junto com a turma, esses aspectos da emoção. O que eles estão sentindo, o que eles esperam naquele dia da aula, mostrar para eles qual é o assunto que nós vamos falar e, dentro desses assuntos, puxar o aluno para a gente, né, sobre a questão do que ele espera da matéria e como ele se sente. Né? Eu sempre pergunto aos alunos, gente, como é que vocês estão? E hoje, o que vocês esperam da nossa aula? O que nós vamos trabalhar determinados aspectos, né? Mas eu gostaria de saber como vocês estão se sentindo. Pelo menos 10, 5 minutinhos. Isso é muito importante. Procurar saber como a turma está, como esses alunos estão se sentindo, né? Sempre eles vão dizer, hoje eu não estou bem, hoje eu estou cansado, mas mesmo que eles falem isso, é importante que eles tragam isso para a sala de aula, porque, de repente, na casa deles não houve espaço para saber como é que eles estão. Né? O aluno acorda de manhã, o filho, e eu vejo assim, o pai e a mãe têm que perguntar como é que ele está se sentindo. Você dormiu bem? Você está sentindo alguma coisa? Como é que você vai encarar hoje o seu dia? Quais são as atividades que você tem? Isso é importante, fazer com que o aluno fale das suas expectativas, né? Da sua emoção, até para ele dizer, olha, hoje eu estou chateado, não estou passando bem. Aí você acolhe aquele aluno, né? Ou acolhe o seu filho, mostrando para ele que hoje é um novo dia. E quem sabe se ele saindo, indo para a escola, ele vai adquirir, né? Ele vai conseguir até aliviar os pensamentos dele, porque falando, lendo, escrevendo e se relacionando com as demais pessoas, ele consegue espairecer, ele consegue se sentir melhor. O que ele não pode é ficar trancado no quarto ou o professor deixar em sala de aula, ele ficar o tempo todo no celular. Com certeza ali ele não está trabalhando a emocionalidade dele. A alfabetização emocional, nesse caso, não está funcionando. E é importante, né, que ele tenha sempre esses espaços. Né? A alfabetização emocional é um processo de aprender a reconhecer sentimentos em si mesmo e nos outros, comunicar adequadamente suas emoções e lidar com situações desafiadoras com resiliência. Essa habilidade não é algo inato, né? Mas pode e deve ser desenvolvida e aperfeiçoada ao longo de toda a vida. Essa qualificação para identificar e gerenciar os próprios sentimentos acontece fora e dentro da escola. Né? Quer dizer, a escola vai abraçar esse aluno com essa atenção maior.
Através das matérias, através de um texto, através de determinadas aulas, em qualquer aula, eu posso abrir o espaço para conversar com esse aluno, para falar com esse aluno, mostrar para ele quanto que é importante a leitura, quanto que é importante a profissão, coisa que hoje ele chega na escola dizendo que trabalhar de carteira assinada não é bom, porque ganha-se muito pouco. Ganhar salário mínimo, isso aí é para gente pobre. Coragem de falar isso, doutor Firmino. Eu vi essa semana, numa aula de literatura, né, no Enem, o aluno falou, Yara, de jeito nenhum, professor, não, 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 não. Essa profissão, não, ganha muito pouco. Aí eu fiquei olhando assim, acho ótimo isso. Né? Quer dizer, ele pôde falar isso, né? Não, meu pai falou que é para eu investir no futebol. Eu tenho que jogar futebol. Aí o colega diz assim, não, eu não acho tão ótimo. Influencer é melhor, porque aí você está dentro de casa, no seu quarto, com o seu computador, e vai ganhar muito bem. Então, a gente tem que aproveitar esses momentos que eles nos trazem essas questões, que é aí que entra o papel do orientador educacional, do psicólogo da escola e do professor. Vai direcionar um pouco mais essa fala desses alunos, trabalhando, porque quando a turma está nesse nível, né, de muita internet, muito visual, muita questão da aparência, o que o outro tem, o que o outro ganhou, o que não ganhou, eu acho que é importante, aí sim, é hora de fazer um projeto sobre o respeito, um projeto sobre as profissões, né? As profissões do momento, que todas estão voltadas para a internet, mas sabendo trabalhar isso com o aluno, não deixá-lo sozinho, né? Orientar a importância dessas matérias e a importância dessas matérias para a sociedade, como trabalho também, né? Não só como uma coisa de diversão, saber orientar, eu acho que isso é que é importante. Então, a escola hoje divide com a família essa questão da educação, só que agora nós temos uma alfabetização emocional. Somos convidados a pensar sobre essa matéria. Temos que saber lidar, temos que fazer muitas reuniões na escola, desenvolver muitos projetos entre os professores, até chegar aos nossos alunos, porque há uma carência afetiva muito grande. Porque é muito triste quando uma mãe e um pai chegam na escola e dizem assim, professora, orientadora educacional, eu não sei o que eu vou fazer com meu filho. E muitas das vezes esse filho só tem 15 anos, 12 anos. Então, isso é assustador. Um pai que tem uma mãe que tem o domínio da palavra, o domínio do discurso, que conhece seu filho, que está moldando um adulto, que está preparando um adulto para encarar a nossa realidade, né, essa sociedade, dizer que não sabe o que vai fazer com esse filho. É muito triste isso. Então, a escola abraça esse pai, abraça essa mãe e os convida a participar de projetos, né, junto com a turma, para que possa melhorar, para que ele tenha uma outra visão, para que até esse pai e essa mãe se sinta apoiado, né, de como conduzir a orientação, a educação desses alunos. Alunos rebeldes, alunos que não têm assim, respeito ao próximo. Quer dizer, um aluno dizer que uma ganhar salário mínimo é coisa de pobre, é uma fala muito forte, né? Que ele não pode ser, ele não vai ter carteira assinada para ganhar um salário. Inclusive, teve até uma reportagem no mês passado, no jornal, falando sobre isso, de sala de aula, quantos alunos que dizem que vão fazer uma profissão. A maioria vai ser influencer, porque ele não quer ganhar um salário. Quer dizer, ele não tem informação, né, da importância da profissão mais humilde, da profissão mais titularizada. Ele não tem essa dimensão. Todas as profissões são importantes e todo salário é digno, né? Ele pode melhorar esse salário, ele pode se qualificar, ele pode se especializar, mas ele tem que ter noção de valor, né? Do processo afetivo, o que isso traz para a família, para a sala de aula, e não chegar com o discurso, né? O discurso da mídia, o discurso da internet, né? Que a aparência que conta, você tem que postar
que você está feliz 24 horas do dia. O doutor Rafael falou isso na última palestra nossa sobre o Enem. O último dia do Enem é que o aluno vai meditar, vai relaxar, vai aprender técnicas de meditação. No último dia, por que ele não pode ser trabalhado isso durante todo o ano? Com todas as matérias, com todos os professores e os pais participando disso, né? É um convite, é uma reflexão que essa matéria nos propõe. Vamos refletir, vamos pensar sobre isso. Essa alfabetização emocional, ela vai além do que a realidade apresenta para a gente. Tem a ver com a emoção familiar, o lado afetivo dessa família também. Doutor Firmino, o senhor quer fazer alguma consideração? Eu ia te fazer uma pergunta. Hoje eu estou mal, hoje eu estou bem advogado. Hoje não. Se eu tiver a altura da sua pergunta... A minha pergunta é a seguinte: quando você fala né, de uma criança que não quer trabalho de carteira assinada, é interessante, para mim é muito interessante. Mas é o que ela escuta na mídia, quando ela né? quer ser que é a moda, influência. Influência, está sentadinho, vou influenciar e tal. A minha pergunta, assim, para você, até para você, né, falar mais a respeito da tua experiência, para a gente aprender contigo. E como é que você vê a presença? Você começou até a falar da família nisso. Como é que você vê isso? A família nessa fala desse menino, dessa menina. Como é que você vê? Em particular, desses alunos que disseram, que tiveram esse discurso, né? Na nossa escola, na escola em que eu trabalhei, e faço parte porque faço vários projetos também lá na escola, tem sempre um grupo de apoio, que são pedagogos e psicólogos, né? Então, esse pai e essa mãe, quando chega muito exacerbado, muito desesperado na escola, dizendo que não sabe o que vai fazer, ela é acolhida por esse departamento e marca-se algumas reuniões com a psicóloga da escola, com o orientador, até para poder dar uma direção para esse pai e essa mãe, né? E eu vejo que agora não é só um ou dois, não. Geralmente é um grupo de 6, 8 pais na reunião, pedido para falar em particular com a pedagoga, com o psicólogo, para falar com o professor, né? Para que o professor possa dar alguma dica de como ele deve orientar mais esse aluno. E a dica maior, doutor Firmino, é conversar com seus filhos. Conversem. Abre um espaço. Mas eu chego tarde do trabalho. Não. Tem que haver um espaço, tem que haver um horário que você vá conversar com seu filho. Você precisa escutá-lo. Você precisa lidar com as dificuldades que ele está tendo, até no próprio relacionamento familiar. Então, tem que haver um espaço para que o filho possa falar. O que eu vejo nesse grupo de apoio na escola, eles partem desse princípio. O pai e a mãe têm que dar mais atenção. Mas eu trabalho muito. Sim, você trabalha muito, mas você vai escolher um horário, um dia na semana, de preferência aos domingos, fazer um almoço, fazer um lanche, onde cada um vai guardar os seus celulares, inclusive o pai e a mãe, que não adianta você mandar o filho guardar o celular, onde você está com o celular na mão, marcando reunião pai do Kafka, né? com os pais. Não, isso aí não vale. Onde você... Porque outro dia o doutor Rafael estava até colocando, e eu também coloquei isso, eu gosto de fazer todas as minhas refeições quando eu tenho a oportunidade de estar com os meus sobrinhos e meus afilhados. Eu gosto de sentar à mesa, eu gosto de forrar a mesa. Aí eu vejo que cada um, né? Eu tenho uma sobrinha agora, a Claudinha, que vai fazer uma ação social, né? Na fronteira lá do Brasil. Ela é enfermeira, né? Então, ela foi convidada para fazer parte. E esse final de semana, eu marquei uma reunião aqui em casa, onde todos puderam vir para se despedir, que ela vai semana que vem, e não teria outro dia. Olha, eu fiquei da cozinha olhando como eles conversaram. Em momento nenhum, ninguém pegou o celular. Eles conversaram sobre os projetos, as minhas outras sobrinhas que trabalham com evento, né? O que é trabalhado no evento, o contratante desse evento, o que pede? Pede, sabe o quê? Que eles distraiam as crianças, brinquem com as crianças, animador de festa. Aí elas falaram para mim, Yara, parece que em casa ninguém brinca, tem que ter uma festa para brincar,
para participar, onde o pai e a mãe, eu posso participar da brincadeira? E ela fica assim, não, o senhor deve participar, né? Eu falei, olha, Linda, Lindalva, minha sobrinha, é nesse momento que a gente vê a carência desses pais, né? É nesse momento, né? Aí a Claudinha está falando, você, por incrível que pareça, no preparo dessa viagem, nós nos deparamos com situações incríveis, né? Dos próprios profissionais da área com carência, que não se cuidam, emocional, problemas emocionais, problemas mentais, que não se cuidam, não iam fazer a missão, embora ganhasse até um bom dinheiro, não ia fazer a missão, porque não vai aguentar ver tanta pobreza, tanta miséria. Quer dizer, ela estava dizendo para mim, Yara, o preparo emocional, ele trabalha muito, o médico trabalha muito, ele trabalha em 2, 3 lugares, não tem tempo para ele, mas naquele momento que eu percebi que o preparo emocional dele praticamente era nenhum. Ele disse que não vai conseguir ver tanta tragédia, tanta fome, ele não vai conseguir ver, porque ele não está dando conta do que ele está sentindo. Então, se eu percebamos que essa alfabetização emocional, ela se estende não só aos nossos alunos e nossos adolescentes, não, ela se estende ao adulto também. Nós temos uma sociedade carente de atenção, uma sociedade que está passando por uma fase muito ruim, uma fase de muita violência, muita agressividade, né? Onde as crianças estão sendo mortas a cada dia, onde as mulheres estão sendo assassinadas, os homens também estão, porque essa última semana que passou, tivemos 2 casos de homens sendo agredidos por suas esposas, onde não havia espaço para conversa, né? A intolerância subiu a cabeça e ninguém mais conversa, já parte para agressão, e as crianças que estão do lado, ouvindo, né, vendo essa situação, passam também a ficar violentas também, porque elas chegam na escola, não têm paciência, não tem paciência com coleguinha, não tem paciência com nada, tem assim uma agressividade no ar, onde a gente tem muitas das vezes tem que parar e perguntar, está acontecendo alguma coisa? O que está acontecendo? Por que você não está conseguindo se concentrar? Participar da conversa. Yara, não chateia, não. Eu vou ficar quieto aqui no canto e você prossiga a sua aula. Adoro as porque crianças. hoje eu não estou afim de conversa. Então, Mas, nesse eu queria te fazer uma outra pergunta. Pois não. Eu estou fazendo enquete, eu estou chato. Né? Pois não, pode perguntar. A minha pergunta é a seguinte: é para você também, Rafael. Vocês estão na sala de aula. A minha pergunta é a seguinte. Será que eu esqueci minha pergunta? Pergunta até importante que eu esqueci. Deixa o doutor Rafael falar um pouco, então. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. A alfabetização emocional é hoje uma matéria no currículo dos professores? Como é que é, do aluno? É isso? Ela já, em algumas escolas, já entra na grade curricular. Né? Que legal. Seria uma parte da escola, né? Um momento da escola onde o professor ele vai trabalhar isso com os alunos, saber como eles estão se sentindo, e aquele aluno que muito arredio, muito quieto, que não quer conversa, no caso que eu citei agora, esse aluno, eu não quero participar, eu vou ficar quieto. Esse aluno tem que ser levado ao departamento de psicologia, junto com a orientadora educacional, junto com o pedagogo, para poder saber o que está acontecendo. Lógico que nós não temos profissionais suficientes para atender a todos, porque são muitos, não é um caso isolado, são muitos alunos, né? Então, o que acontece? Isso aí vai ser feito uma seleção... Yara, estou dialogando com você, que esse assunto me interessa pra caramba. Assim, então, o que a gente pensa? Você está dizendo... Eu estou provocando as escolas. Você é a escola para mim, né? Você é a professora, Rafael também. Então, assim, se o aluno apresenta esse sintoma, né? Isso é um sintoma, né, doutor Rafael? Isso é um sintoma. Esse sintoma, e aí vai para o departamento. Você está me dizendo que tem muita gente. A minha pergunta é como é que a gente resolve isso no departamento? Para o Rafael também, Rafael, o filósofo do Brasil falando para vocês, eu estou provocando vocês. Como é que a gente faz, Rafael? Como é que você soluciona isso? Então tá.
Aí tem um grupo, a Yara disse que é um grupo, imagino, dá para imaginar, não estou na sala de aula, É. porque eu leio, vejo, tá, converso com gente. Então, é um grupo, como é que a gente faz? Fica uma Geralmente a fila na família é porta do convidada. departamento, Yara? Não, é para as pessoas escutarem mesmo. Fica uma fila, né? Porque às vezes vem no filme americano, né? Não, Sabe não, aqueles filmes? Aí o cara diz, Rafael, os garotos ficam na porta, aí entra um por um para falar com o diretor. não, não, não. Então, como é que é, então? Geralmente a família é convidada junto com esse aluno. Há um Sim. caderno de Não, mas você disse que tem vários. anotações. Não, calma É, aí, não, eu vou te pegar, Yara. Hoje eu estou danado. Você disse que tem vários. Então, um de cada não. vez, você chama vários? Como é que é o papo? Não, a princípio é marcada uma reunião com os pais, né? Com os Marca pais, os assim, alunos. com os pais desses Aqueles alunos alunos. Quer para dizer, meia dúzia de conversar. alunos, 10 lá na escola do Isso, Rafael. isso. Como é que é? Aí. Por exemplo, numa segunda-feira, nós temos assim, 5 atendimentos. Aí o professor faz as anotações no caderno, nas observações, a psicóloga seleciona aqueles casos mais agressivos, chama aqueles pais e em horários, são marcados horários, né? Cada aluno no seu horário, junto com seu pai e sua mãe, ou com o responsável daquele aluno, para poder conversar sobre as coisas que estão sendo passadas em sala de aula. Entendi. São Rafael, o que você reuniões acha que disso, são Rafael? marcadas. Você que é professor. Yara, hoje eu estou entrevistando, vocês estão abusados, né? Mas é porque o Não, assunto é tá legal. bom, tá Rafael, o que ótimo, você isso é acha disso que Eu acho que importante. acabou o de modelo dizer a Yara? entrevista, acho que acredito que o modelo entrevista funciona muito bem, viu, Firmino? Então Você me faça isso falou sempre que isso. você quiser. E você sabe que ontem minha mãe foi diretora por 18 anos num colégio de Olha aí, comunidade. falamos com a pessoa, mãe diretora, você sabe do coração das escolas. Fale para mim, professor Não, eu Rafael, também fui diretor, né, seguindo os passos da minha mãe, você foi diretor mas, também, é isso mesmo, né? Tinha pois é, esquecido. pô. E aí o que acontece? Minha mãe tinha um colégio pequenininho, tal, na beira da comunidade, e ela saiu por questão de saúde, se aposentou. E eis que, então agora, o colégio está em crise, porque a comunidade não mais identifica a escola depois da pandemia. Olha que coisa. Depois da pandemia, se começou a que aluno querer fazer aula online, não quer ir para aula porque tem medo, mas isso começou logo depois. E ela me falando de vários projetos que aconteciam, vários projetos maravilhosos, fantásticos. E a gente ficou conversando até ontem à noite, até ontem à noite. E, Ah, a- que e legal. eu e o que ela ia me contando é assim, mãe, mas isso não funciona hoje. E eu fico meio em choque, porque quando voltei para a sala de aula, eu saí de sala de aula em 2019, dezembro de 19, dei uma pausa, voltei agora no ano de hoje, 24. Firmino, Yara, são outros alunos. É uma mudança bizarramente gigantesca. Antes eu tinha que pedir para um colocar caderno na mesa. Hoje, eu eles não têm caderno. É uma ideia de que você está nem aí para a escola e que tudo que importa é o celular presente. Então, assim, a estrutura é muito grande. Essa lei de proibir celular em sala de aula é magnífica, divina. Nas escolas Nossa, implementadas muito em que se bom, proibiu o É, muito uso sim, bom. é do uma celular, Perfeito. divindade que abaixou na cabeça das pessoas. Concordo plenamente. Sim, né? sim, Rafael. A questão é que colégios estaduais, pelo que eu vejo, não tem condições de guardar, armazenar ou proibir o uso do celular. Não tem pessoal de trabalho, não tem pessoal de apoio, não tem onde guardar o celular. Então, assim, não tem como cumprir a lei nas escolas estaduais, Tem algum porque você fala. deputado, algum vereador escutando a gente, por favor, diretores de escolas, escute o que acabou de falar meu amigo Rafael. Olha, gente, e as crianças? A Yara disse aí agora também da violência na escola, a agressividade. Como é que a gente faz, Rafael? E vamos perpetuar a agressividade? E aí, se a gente faz o que disse a Yara que é feito, aliás, as escolas fazem isso. Outro dia eu estava falando, não, a outra que a gente falou aí, eu falei aquela coisa de um amigo meu que é da secretaria, aí manda um grupo de apoio para lá. Isso é resolução? Ou isso é trabalhar em cima de um sintoma, da ponta de um sintoma, e você não vai resolver? Porque, como disse o Rafael, a escola é outra, né, Rafael? Os alunos são Os outros. alunos são Eles outros. estão sempre com o Os celular na alunos e a mão. escola, os alunos sempre foram outros em todos os momentos da história. Mas tem uma questão que eu acho interessantíssima, é que, por exemplo, o colégio particular ele tem condição de armazenar um celular, ele tem condição de proibir,
ele tem condição de fazer uma série de coisas. A educação pública não, falta funcionário mesmo, né? Falta seguir essa regra. Falta Então, como que a professor. gente vai ter uma educação de qualidade para a educação pública se a lei não pode ser aplicada ao mesmo tempo nas duas? A gente fala sobre escola integral. Escola integral, tudo bem, só que integral no celular. Sabe, nas escolas implementadas em que se aumentou, em que se proibiu o celular, o uso da biblioteca aumentou 40%. Jogos de tabuleiro aumentaram muito o uso. Os alunos Beleza. voltaram a correr nos corredores. Gente, quando eu era criança, os alunos corriam nos corredores. Hoje em dia, não. Eles são Brincava de lentos, pique, né? Tinha sabe? futebol na hora do recreio? Tinha futebol, cara. No meu tempo tinha futebol. A gente Não tem, voltava não. todo suado para a sala de aula. Não tem nada disso. Na escola nem tem quadra, sabe? Tem uma quadra, mas não pode ser usada. Então, assim, tem umas coisas que, quando a gente olha a realidade, a lei é bonita sobre proibir celular, porque aumenta a interação. Sabe o que eu estou fazendo com os alunos? Tem uma aula por Conta semana pra gente. que eu estou Hã? ensinando para eles jogo de baralho. Baralho. Eles Beleza. não Ah, me sabem o que chama é que eu vou lá. valete, Vou jogar um buraco. Vou jogar lá uma sueca. eles Sim, não mas diga. sabem o que é valete, dama, rei e ás. Então, eles não têm lógica de um estar compartilhando num jogo de sueca, por exemplo, ter um trabalho de time, de equipe, conversar com o outro. Não, não, você roubou, isso aqui é um não sei o que lá, você deu sorte. Não O tem celular, interação, ele né? tá, a interação, o celular está tirando a interação humana, que é natural da humanidade. Né? Eu, claro que eu não fico jogando baralho na aula com os alunos, mas eu não ensino xadrez. Eu montei o clube de xadrez na escola. Que Né? beleza. Então, os alunos agora Parabéns. estão estudando xadrez, lógico. Então, esses jogos são importantíssimos para criar lógica, para criar embate, interação e desenvolver habilidades que não está só no conteúdo, por exemplo, da matéria de Relacionamento história. significativo também. A gente começa a se relacionar mais. Exatamente, exatamente. Então, como que gerar prognóstico? Não, peraí, se eu estou com essa carta aqui, essa aqui é a única do baralho. Será que no jogo tem alguma carta maior do que a minha? Essa lógica não precisa se usar no dia a dia. Então, se não precisa se usar, ele não desenvolve. E sabe o que vai acontecer daqui a algum tempo? Como ele não desenvolveu, o que que seu cérebro faz? Ele para de usar. Então, o cérebro quer aproveitar o que Atrofia, né? funciona. E Atrofia. como ele É uma eliminou influência. É influência, é um tênis mais bonito, é a roupa mais bonita, tá com o corpo. mas Fica como no ele corpo. eliminou? Você morre no corpo. Nós temos uma ideia hoje, assim, o que a gente, quando fala de alfabetização emocional, que é um tema legal, a gente podia fazer umas duas dessas que são uma maravilha. Mas ouvindo dois professores, um diretor, dizer que a questão é a seguinte: parou-se de brincar, né, cara? Pô, a gente não brinca mais. E brincar, o brincar é lidar com a realidade. Através da brincadeira, né? A criança que disse, foi o único, não sou eu não, né? O Flávio lá que disseram antes. A gente começa, então, a lidar com a realidade e a gente fica brincando. Eu brinco de ser psicólogo, vocês acreditam? Eu brinco de ser psicólogo, né? A galera brinca de professor. Que essa brincadeira, que Rafael, eu quero que os professores que estão nos ouvindo, e o propósito nosso é esse, as frequências é esse, vocês escutem isso, apliquem isso, que agora acabou de falar o Rafael. Agora, quando se fala de alfabetização emocional, tem bases para isso, né? Isso eu perguntei, já é um. Porque eu não convivo, né, no letivo, na escola. Eu sou mais da clínica, né? Então eu não estou dando aula e tal. Mas eu tenho esses amigos que me trazem informações. Então, assim, se você tem uma escola, e a Era me disse, né, que fazem, né, esses encontros, esses apoios. A minha pergunta, quando diz lá, tua sobrinha, Yara, que diz o seguinte, que os caras ficaram com medo de ir porque não pode ver pobreza. É, Esses caras são médicos, são professores. Então a gente começa a pensar o seguinte: precisamos fazer uma amplitude disso, a começar pelo que disse o Rafael. Uma escola pública que não propõe, ela precisa ter apoio, e nós temos que mexer, nós todos, os alunos, os professores, os pais se reunirem, as comunidades, discutirem isso. E o pai, acredito que, Yara, lá na tua escola, Rafael, na escola que eu for, a gente precisa falar com essas pessoas que mandam para chamar essas pessoas para fazerem um grupo para pleitear essa questão nas escolas públicas. Tá? Porque aí isso. fica esse lugar castelar da escola privada,
ele só faz um grande abismo entre as classes e maceram nossas crianças, né? Porque a criança... Eu fico tão feliz de estar com vocês dois. Vocês não imaginam que vocês conversam com criança. E a expressão da criança na escola é fundamental. Isso, aí a psicanálise é mãe, não adianta chiar. As pessoas não, mas a psicanálise que trouxe, não adianta você conversar, ouvir. Porque a questão, a história subjetiva de uma pessoa, ela está em tudo que a pessoa faz. O professor, por que o professor está com medo de ir lá para a Amazônia? Porque ele tem um menino dentro dele que tem medo de escuro ainda, que não foi acolhido, que não mamou no peito da mãe. Vocês acreditam nisso que eu estou falando ou eu estou ficando maluco? E o nível mental também, né, doutor Firmino? E o nível mental, né? A gente vê que nem todos estão preparados. Embora a titularidade de cada um, nem sempre. Yara, quando você fala de alfabetização emocional, e o Rafael está aí, que é o meu professor aí de hipnologia e neurociência, nós estamos falando do poder da emoção. Exato. Porque a emoção, ela pode botar uma pessoa, você pode chegar no lugar e fazer uma palestra, ser um PhD de não sei o quê, e ficar mudinho. Você pode correr para o banheiro e não sair mais. Isso. A emoção tem um o poder... medo de então, é um barato falar. É um barato essa coisa da educação emocional. Mas precisamos olhar os professores, o investimento profissionais, político, social e econômico dentro das escolas e na casa. Isso que você faz, eu acho um barato, Yara. Essa coisa é um prazer mesmo ter você aqui. E o Rafael... Muitas das vezes... de fazer esses jogos, esses grupos, conversar sobre um texto e chamar o pai e a mãe. Eu acredito que um professor, e nós temos essa capacidade, eu também sou professor, não estou dando aula, né? Mas assim, você pode convidar pais, os convites. As pessoas estão tão tímidas e tão encastelladas, tão fechadas nos Big Brothers da vida, nas influências e tal, que ninguém chama. De se chamar essas pessoas, como vocês chamam na escola. Agora, é preciso qualificar os professores. Vocês dois, por exemplo, que são exemplares, conversar, influenciar esses caras. Os caras estão com medo, eles têm medo de demônio, eles têm medo de assombração. E estão dando aula para o meu filho. O meu filho tem todo o direito de ter medo, a criança tem direito de ter medo de chorar, de dizer que são você. É uma porcaria. O salário mínimo é uma porcaria no Brasil, ele está certo. Pagar R$ 1.500 a uma pessoa que tem filhos é brincadeira. Agora, não é isso que justifica. O que a gente precisa, então, trabalhar, e aí entra a psicanálise para trazer isso. Quer dizer, na relação, por exemplo, quando você pega um aluno bagunceiro, sei lá, que bota essa turma lá para falar com a diretora, né? Fica um negócio meio de cima para baixo, e a criança ela tem todo o direito de se expressar, e a gente precisa se abaixar para conversar com a criança. Os adultos não ficam de pé, não, porque vai lá falar com a diretora, não, vai lá para o... Não, eu fui inspetor de aluno, vai falar com o inspetor. E esse modelo não funcionou, não está funcionando. Por isso, a presença da alfabetização emocional na escola é fundamental. Fico tão feliz de saber que está lá. Mas a gente precisa começar a alfabetizar os professores, não é isso, professor Rafael? Isso. Os professores não estão alfabetizados. Os adultos, do modo geral, a família, os adultos. Eu estou falando professor, mas vai pro pai, o próprio sistema. O próprio sistema, doutor Firmino, ele não facilita, ele não ajuda. Né? Os senadores, muitos com cabeça muito infantis e primitivas. A gente precisa discutir essa discussão. E aí a proposta, essa é uma proposta que a gente pensa hoje, né? Para mudança, que é essa que vocês estão fazendo, uma proposta que eu defendo, que é a democracia. Ainda é o professor lá, o professor de filosofia, sabe disso. Não tem outro jeito, né, Rafael? A democracia é a única maneira que a gente pode viver nesse planeta, gente. Não tem outro jeito. Que pessoas são diferentes. E a outra coisa, que essa é uma proposta que eu venho defendendo, que é a psicoterapia comunitária. E tem que ser feito. Lembra, Rafael, quando se fazia nas comunidades, né, dos asilos, né? A gente se fazia aquela a reunião comunitária e tal. A gente precisa voltar, as escolas precisam sentar-se, né? E escola, igreja, a gente precisa fazer até na rua.
começar a sentar, porque quando você isola um aluno, é muito fácil isolar. O Firmino é meio malucão. Ah, o Rafael é tímido. A Yara não fala. Isso é mole, pô. Aí fica legal. Aí aquele não fala. Pô, aquele ali é tímido. Aí, enfim, essa é uma maneira que a leoa da mídia separa para a gente ficar de zebrinha pela comer, o gnu. Né? E a questão não é essa. A questão é que precisa juntar. E você faz, Yara, eu admiro que você já me contou várias histórias. Juntar e conversar. Tem 10 alunos que estão com problema. Qual é o teu problema? Rafael sabe Vamos disso. conversar, vamos conversar. Aí aparecem as histórias, né? Que história? A gente vive a nossa história. Lá na minha casa, você me contou umas dessas vezes aí, né? Lá em casa ninguém lê, não. Jornal, para que ler jornal? Lá em casa a televisão está sempre ligada no Big Brother. Ninguém pega, ninguém sai correndo. Nego até fura a fila do ônibus para ver o Big Brother. Para olhar no espelho de nódoas que estão dentro das pessoas, porque, na verdade, o Big Brother ele vai mostrar. É claro que isso é tem duas vertentes nisso. Claro que quando você lê um livro, e você sabe melhor que eu, né, professora que é, ele marca você, ele faz com que você pense nas contradições daquilo. Mas se você vê maceradamente toda semana aquela mesma coisa, e você vai acabar ficando agressivo ou GBO, porque você não tem tempo para olhar. O que a gente precisa voltar, e isso é importante, a alfabetização emocional na escola, voltar a olhar para dentro. É isso, Rafael? Voltar a olhar para dentro, gente, aqui. Olhar para dentro. Gente, aqui. Como é que tá? Não é isso? Mas é isso aí. Mas vamos lá, eu quero escutar mais, eu estou falando demais. Algumas dicas práticas da alfabetização. Oi, Rafael, quer falar alguma coisa? Não, é isso aí, Yara. Isso aí, vamos lá, Yara. Algumas dicas práticas de alfabetização emocional. Algumas dicas. Reconhecer seus sentimentos, tanto pai, mãe, né? O professor também. Reconhecer seus sentimentos. Pratique a escuta ativa, saber ouvir. Isso é fundamental, né? Mostre as consequências, né? De estar atento, observador, acolhedor. Isso é muito importante. Seja um exemplo. Você ensina muito as pessoas com o seu próprio exemplo. Não falando mal, não criticando, não falando em agressividade, nem violência. Saber lidar com essa realidade que é tão hostil, né? Ter um jogo de cintura, principalmente quando se fala com jovens, né? Com alunos, com filhos, né? Como incentivar a alfabetização emocional nos filhos? Pais podem desempenhar um papel ativo no desenvolvimento emocional dos filhos. Primeiro, criar espaços para conversa. Segundo, incentivar a empatia. Terceiro, celebrar as emoções positivas. Quarto, fornecer ferramentas para gerenciar o estresse, atividades, escuta, né? Fazer, o doutor Rafael acabou de falar, jogo de xadrez, jogo de damas, isso são jogos educativos, são jogos que faz o aluno manter uma concentração, faz o aluno pensar, tem regras que ele tem que obedecer, né? Que ele tem que desenvolver no jogo. Isso é fundamental. Olha, ensinando, por exemplo, dança, capoeira, né? O judô em dentro do ambiente escolar. Então, e botar também os filhos para praticar uma atividade física, né? Isso é fundamental. E, acima de tudo, ser um exemplo. O exemplo ensina mais do que regras. As palavras, você tem as regras, mas se você souber dar um exemplo em cima daquilo que é respeito, justiça, solidariedade, valorização, né? Não ficar desvalorizando o trabalho do outro. Não, fulano ganha muito pouco, né? Não, fulano ganha muito pouco, mas ele pode melhorar, ele pode se qualificar, ele pode sair dessa situação, ele pode crescer. A evolução é isso, é conhecimento, é autoconhecimento. Na medida que eu me instruo, que eu converso, que eu aprendo, né? A leitura é um aprendizado. E na medida que eu aprendo,
eu consigo evoluir, né? Isso é fundamental. Eu fiz uma Yara, eu outra queria fazer observação. uma outra intervenção, que eu estou preocupado com quem está escutando, gente. O Floyd vai descobrir uma coisa que a gente já falou aqui, a gente vai repetir isso, porque é importante, as pessoas leem isso, veem isso na internet, mas não ligam isso que você acabou de falar. Quer dizer, o que é exemplo, realmente é exemplo, um professor. O professor ele está no destaque, o pai, a mãe estão no destaque para uma criança e adolescente. Eles estão olhando a nossa conduta. Essa tua conduta, ela deve juntar o que você fala, o que você pensa, com as tuas ações. A criança está observando. Eu gosto de estar sempre o pai do carro, fica por isso. Faz o que eu mando, tem juízo, né? Aquela coisa, não. Eu mandei, você faz. Não é bem assim. A criança não é assim. Por isso nós temos hoje crianças, né, violentas, você vê, falou da influência, violentas, gente mais tímida. Por quê? Essa nossa comunicação é uma comunicação perversa, né? Uma coisa que eu queria passar para quem está nos ouvindo é um conceito que o Freud vai chamar de transferência. Gente, esse conceito é fundamental. O que é a transferência final? A transferência, ela nasce de uma coisa que eu tenho. Por exemplo, eu tenho medo de gente grande, o papai gritava muito comigo. Quando eu vou para a escola, eu tenho medo de professor. O professor é um cara grande. Eu tenho medo de mulheres sérias, que minha mãe botava sempre de castigo. Ou minha mãe não me dava nenhuma bola. Eu vou ficar com medo da minha professora. Essa questão é muito interessante para se pensar no seguinte, esse exemplo que a Yara trouxe, que eu vi também na escola, eu tive um tempo na escola, né? Eu fui psicólogo de escola também. Então, o que acontece? Esse aluno problemático, se o professor não tem essa consciência, o que o Rafael disse, a lei, né? A lei, os livros, tem a opção de livro, o livro diz, a lei é até morta se não é sentida, não é isso, professor Iana? Não é isso mesmo? Isso, é. Né? Então, se uma pessoa não sente aquela letra e ela não tem um reflexo dentro dela, no seu mundo interior, certamente que ela não vai saber lidar com isso. Aí vai ser lei. Lei, polícia, castigo, né? Lei, polícia, Isso. castigo, categorização. Como é que é, Rafael? Diagnóstico. Deve ser obsessivo. Sei lá, pô. Isso não resolve. Uma pessoa é maior que um diagnóstico. Aliás, o diagnóstico ele é sempre parcial, ele não fecha. Porque a vida da pessoa é bem maior que qualquer diagnóstico, entendeu? Qualquer situação que ela apresente. Então, assim, é uma questão muito interessante dos professores, Yara, você é avatar disso, que eu acho barato que você está na escola, que prazer, Rafael também. Vocês podem influenciar essas pessoas, notar o seguinte: um aluno não faz bagunça só porque quer. Uma pessoa não mata a outra só porque quer. A psicanálise vai dar isso para você, a espiritualidade mais ainda. Quer dizer, a pessoa vai porque ela não sabe lidar com aquilo. E aí a gente vai ter que voltar de novo lá no início da vida, lá, né, que o Freud vai mexer nisso. E a espiritualidade, a hipnose. Tem um negócio lá onde as pessoas montaram, gente, você recebia um pai. Então, meu pai é bêbado e minha mãe é puta. Como é que vai ser a minha vida? Você está entendendo? Então, eu preciso notar que eu sou, você, Rafael, nós somos também marcados, influenciados para aquele início lá da vida. Se um aluno, você imagina um aluno de comunidade que me preocupa bastante, meu Deus, como é que você recebe aluno de comunidade, o Rafael que está na escola pública? Meu Deus, se você não tiver uma conta muito grande de amor e de compaixão, você não vai ser professor. Como a tua sobrinha que foi lá, que eu conheço a tua sobrinha. Tá? Claudinha. A Claudinha tem amor. É. Eu sei que ela levava a criança para a escola e dava aula, assistia aula. Você está entendendo? Então, se não tiver isso, e é importante, então, esclarecer aos professores, e aí os professores com os diretores. Porque o diretor tem outra coisa muito interessante aí, gente. Outra coisa muito mais importante, que é ganhar dinheiro. Que é o salário. Se você tem raiva do salário, eu fui servidor público 40 anos. E a discussão, é o mesmo. O Rafael trabalha no Estado, é um dos piores lugares para pagar professor. E professor, não, eu estou falando sério. Professor, médico, conheço.
Aliás, é um salário, é pior às vezes do que um salário de um município. Rafael sabe disso. Eu sei disso que eu trabalhei Sim. eu fui do governo federal, trabalhei, eu fui ouvidor, eu trabalhei como agente lá dentro. Então eu conheço. Então o que acontece? Se a gente não percebe, se não houver isso, a minha proposta, o professor que está me ouvindo, o diretor, vocês aí que representam, começa a juntar as menores do cafezinho, gente. Vamos começar a pensar. Tem lá uma opção de professor que quer se matar. Aliás, há um aumento muito grande de suicídio entre professores, sabe? E médicos. Rafael, eu fiquei assustado, cara. Os médicos estão se suicidando. Cara, e a gente precisa, nós que somos dessa frequência, precisamos estar. Se você, eu me sinto muito enrecido de não estar numa Os escola. policiais também. Os Policiais, é o policiais, segundo, então, é o segundo. o maior É o índice segundo. de Na Policiais, suicídio primeira, está nos policiais sempre policiais. se matam. médicos, motoristas. Inclusive no estado de São Paulo, um grande amigo meu é responsável por um projeto que acontece todo ano em São Paulo de ajuda emocional, porque o suicídio entre eles é muito grande. Muito E esse grande. comandante que eu conheço, ele faz um trabalho magnífico lá em São Paulo, né? Então, assim, é impressionante mesmo o trabalho dele. É E demais. por quê? Então, Porque assim, existe muito caso. então é preciso ter os conceitos. Eles atacaram, né? A psicanálise ataca ainda, né? Mas não tem jeito, gente. Tem um cara dentro da gente que é a gente não conhece esse cara, a gente precisa botar esse cara para fora. E a criança e o adolescente, na escola, é importante, porque a gente cala as crianças. A Manoni diz o seguinte: a educação é impossível. A alfabetização emocional vai transformar a educação impossível, de impossível para possível, porque você vai ouvir a criança. A gente, o que a gente faz? A gente normatiza, normaliza, né? A gente coloca todo mundo no mesmo nicho. Não, tem criança que é diferente. Hoje, uma coisa muito legal, que as crianças, aliás, tem gente chiando aí, né, Rafael? Acho que não vendo, não sei se é aqui do Rio, acho que é do Rio. Tem um cara aí chiando, eu não me lembro. É, de ter os alunos que têm autistas na sala de aula. Gente, é Sim, fundamental você ter autista na sala de aula. Para dizer que eu Isso. posso ficar autista. Alô? Tem um canceroso lá, então eu posso ficar canceroso. E a gente começa a ficar mais humano. Que o aprendizado, uma outra coisa que a alfabetização emocional que a gente está falando é importante, porque a gente tem um negócio sempre de cognitivo, né, Rafael? Cognitivo e aprendizado, né? Racional. é. Então, cara, vou passar no Enem, nessa coisa chamada Enem, né, que eu tenho uma crítica severa, porque ele já é resultado do começo, do início, de que você não ensina a criança a lidar com a terra, a brincar, a sorrir, aprender física, biologia, lidando com o chão, com plantar. Como é que você planta? Vamos aprender a biologia. Como é que se planta na relação com a professora, que você tem raiva dela, que a Era deu outro exemplo outro dia, fantástico. Os alunos, você estava numa sala complicada, né? Todos ficaram quietinhos. Vamos ficar quietos, que ela está passando um momento difícil. Isso que a gente quer. Emocionar as crianças. Isso, é. Permitir que elas tenham Foi. emoção. É um dever do adulto emocionar, permitir que elas tenham emoção. É aquela coisa, né? Não sei se é o Rafael, tem um amigo meu que diz o seguinte: acho que é você, Rafael, não me lembro disso. A criança aperta o dedo na porta. Ah, não foi nada, não. Não nada, não, cacete. Doeu pra caramba. E a criança tem que gritar: É. uai! A gente está mentindo, a gente mente, a gente tem torturado as nossas crianças, por isso que vão para a influência. Aí não quer. Quando a criança diz que não quer receber salário mínimo, eu também não quero, não. Eu acho salário mínimo um absurdo. Aí nós estamos discutindo no Congresso, você vê que isso está tudo ligado? Isso está no Congresso Nacional, gente. Essa hidra chamada mídia não pode tocar no dinheiro dos ricos. Eu pago imposto, você paga. O rico não pode pagar imposto. Gente, mas quando é que a gente vai mudar realmente a sociedade para ser mais feliz? A gente não dividir o pão, gente. Tem que dividir o pão. Então não adianta, então eu estou bem. Aí vamos para a competição, né? Eu estou bem, estou com meu carrinho, estou viajando todo ano. Pô. E as crianças que não estão comendo? A mãe que tem 6 filhos dá para 3 pão e o outro tem que comer, sei lá, sopa de capim. Está certo. Então, a educação emocional. A gente precisa, primeiro, olhar a democracia e agora tem, o ano que vem, tem votação. Vocês, todos que estão nos ouvindo, prestar atenção, conversa com o cara. Qual é a tua proposta para a escola? A escola do meu filho falta professor de história, não tem professor de matemática. Como é que você vai resolver isso? O vereador, o deputado, sei lá o que for.
Entendeu? Como é que você. Qual é a tua proposta? Você tem uma proposta? Como é que você faz para tirar. A Yara disse que a escola dela tem 15 garotos que são insuportáveis. Qual é a tua proposta? Então a gente precisa mudar isso. Democracia. E a outra coisa fundamental. Alô, colegas psicólogos, colegas hipnólogos, colegas professores. Vamos fazer uma psicoterapia preventiva comunitária, um grupo, para discutir nas escolas com os alunos, seja bom, ruim, que dá tiro, que não dá tiro, porque nós precisamos mexer nisso. É isso aí, Rafael. Legal. Queridíssimos, Yara, Firmino, eu preciso dizer uma coisa. Diga. Adivinha, adivinha, adivinha. Acaba. Nosso tempo findou. Você tem outra. Vocês têm dois Pessoal, né? minutos. Meu Deus. Duvido, mas tem 2 minutos ainda de programação. E eu Hein? sei que a gente falaria muito mais do que isso. Então, ó, Isso, eu nem vou falar tanto aqui, mas eu quero, então, dizer que, da minha parte aqui, gente, olha só, se não cuidar das emoções, você não cuida do ser humano, se não cuidar do ser humano, não cuida da criança, se não cuidar do ser humano, não vai cuidar do isso professor, e o aí. professor que cuida da criança, e aí vira uma bagunça e não tem mais como Isso, fazer. Se vocês quiserem palestras, entre em contato com o Firmino, comigo, com Yara, quer treinamento para a escola. Gente, olha só, a gente está aqui para a gente ter um papo aberto com todos vocês e sempre que vocês quiserem, entre em contato, que a gente pode marcar alguma coisa, só vocês falarem, tá bom? Até, gente. Não. até lá, gente. Um abraço. Um abraço, valeu, um beijo no coração de todos. Esperamos que pense a respeito. Como disse o Rafael, fala com a gente que a gente é bom, hein? A gente pensa mesmo. A modéstia parte, a gente pensa essas 3 feras aí, essas 2 mais eu, 3. Um abraço, muita luz para todos. Muito obrigado. Tchau. Valeu,